Amém, amém. Amém. Dá pra me ouvir? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Aleluia. Amém, meus irmãos. Tô empolgado, hein, pô? Por mais que eu faça pouco, eu gosto. Por mais que seja uma responsabilidade muito grande também. Ministrar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Se você tem algum costume de ir em algum púlpito, sempre bota isso na sua cabeça. Você está com a maior responsabilidade de todos. A Bíblia diz que quem ensina, quem dá a palavra, vai ser mais cobrado. Então, é realmente uma missão. Mas, vamos lá, né? Meus irmãos, abram a Bíblia em João capítulo 4. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse texto com vocês. Queria tentar fazer com que a gente compreendesse de alguma forma melhor esse texto aqui. João capítulo 4. Início do livro, ali está falando sobre a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Uma das conversas mais lindas que nós temos no texto bíblico. Mas antes da gente entrar no texto em si, eu gostaria de fazer algumas pontuações, certo? Para que a gente consiga entender muito bem. A Bíblia, quando a gente lê ela com um pouco menos, de uma forma menos desapercebida, a gente tem uma pequena inversão de papéis. A gente às vezes pode interpretar de uma forma errada por conta desse ponto aqui. A Bíblia às vezes nos leva a esse erro. Por quê? Quando a Bíblia fala de fariseus e saduceus, na nossa cabeça vem na hora pessoa ruim, é alguém mau, é alguém que está indo contra o ministério de Jesus. Ao mesmo tempo, quando a gente ouve samaritano, é uma pessoa boa. Até porque só existem 2 samaritanos na história da Bíblia que são falados, né? A mulher samaritana e o bom samaritano, certo? Porém, eu gostaria de esclarecer uma coisa. É exatamente o contrário, certo? Samaritano é o mal, a pessoa ruim, o inimigo, certo? E os fariseus e saduceus são as pessoas boas. Fariseu e saduceu eram judeus, certo? Dados ao entendimento do texto. Eles iam estudar o texto bíblico para se tornar o que a gente chamaria hoje de um pastor, certo? Trazendo para o tempo de hoje. Fariseus e saduceus são pastores. Existem pastores ruins? Sem dúvida nenhuma. Agora, quando você pensa em um pastor, você não pensa numa pessoa ruim. Você pensa numa pessoa boa, certo? Então, fariseus e saduceus apareceu no texto, são pessoas boas. Ao passo que apareceu um samaritano no texto, é uma pessoa ruim, é um inimigo, é uma pessoa desprezível, é uma pessoa que você olha e não gosta, né? Uma pessoa ruim, certo? E por que isso acontece? Por quê? Vai ter até um momento aqui que João vai abrir um parênteses. Os judeus não gostavam dos samaritanos e vice-versa. O que acontece? Samaritanos, eles são judeus, certo? Samaritanos são judeus. Porém, há muito tempo atrás, certo? Israel era dividido em reino do norte e reino do sul. E aí a Síria, um império muito poderoso, destruiu o reino do norte. Destruiu o reino do norte, certo? Destruindo o reino do norte, eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos colocar pessoas lá. Pessoas com pessoas vão, né, se casando e tal, tendo filhos. E aí a religião, ela foi ficando um pouco mais sincrética e se perdendo um pouco, certo? Veja só, um samaritano, ele diferente do judeu, certo? Ele acreditava somente no Pentateuco. Veja que coisa. Enquanto o judeu acreditava no Pentateuco, acreditava nos livros históricos, nos profetas, etc. Certo? E mesmo o Pentateuco dos samaritanos ainda tinha algumas alterações, certo? Então, a primeira divergência, o primeiro problema é teológico, certo? Judeus e samaritanos têm um problema teológico, onde um acredita em uma coisa e outro acredita em outra, certo? Um no Pentateuco somente com algumas alterações e o outro no Antigo Testamento, nosso Antigo Testamento. Mas isso ainda vai mais além, certo? Porque eles tinham também uma discordância entre o local de adoração, certo? Se você fosse um judeu, você iria ler na Torá que o local de adoração é o templo em Jerusalém, certo? Então eles iam ao templo em Jerusalém e faziam as suas adorações. E também tinham templos em outros locais que faziam o papel de templo de Jerusalém, você podia adorar nesses outros locais. Mas era no templo de Jerusalém. Já o samaritano, ele acreditava que era no Monte Gerizim. Então veja só, a divergência teológica vai aumentando, certo? Eu acredito num livro, você acredita em outro. Eu adoro no local, você adora em outro. Isso foi distanciando eles. Claro que isso aconteceu com o passar de muitos e muitos anos.
Outra coisa, certo? Eu, judeu, desprezo o samaritano porque ele não é sangue puro. Ele é misturado. Ele é miscigenado. Certo? Então, quando os assírios colocavam aquele outro povo lá, houve uma miscigenação. Pessoas se casaram com pessoas. Um judeu se casou com uma pessoa que não era judeu e assim foi indo. Até que surgiu o povo de Samaria, os samaritanos, que eram judeus, porém não eram judeus de sangue puro. Certo? Não eram judeus de sangue puro. Então havia essa rixa, esse desprezo. E aí ainda tem um outro agravante. Na reconstrução do templo, teve um momento que o templo estava destruído. Na reconstrução desse templo, os samaritanos tentaram ajudar e os judeus não quiseram. Já fortalecendo ainda mais esse distanciamento entre eles. Certo? Glória a Deus. Reforçou ainda mais esse distanciamento entre eles. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, certo? Samaritanos são pessoas ruins. Fariseus e saduceus são pessoas boas. Quando aparecer no texto bíblico, lembre disso. Certo? Samaritano é o inimigo, desprezado, a pessoa que a gente rejeita e que a gente não quer por perto. Por quê? Porque ele é um herege, porque a gente discorda dele. Amém? Quero conversar com vocês nesse texto do capítulo 4, do versículo 1 até o 26. Quase que eu esqueci. Ainda tem mais um agravante. Veja que coisa, né? Que distanciamento grande. Um judeu, ele poderia ficar ainda ritualmente impuro em algumas relações com os samaritanos. E o que significa ficar ritualmente impuro? Significa eu não poder ir ao templo. Eu não posso ir ao templo fazer os meus rituais. Eu não posso chegar ao meu Deus. Certo? Ao mesmo tempo eu teria que fazer um monte de rituais de purificação. Então veja, era um contratempo horrível eu ficar ritualmente impuro. Amém? Era muito ruim. Então vamos lá, versículo 1. Eu vou lendo e vou parando e a gente vai conversando. Verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Veja só, quero dar uma pausazinha. Eu vou parando bem muito aqui, viu? A gente vai conversando, mas eu vou parando bem muito aqui. Veja que coisa interessante, né? Nós estamos no capítulo 4, bem no iniciozinho do Evangelho. E Jesus já fazia e batizava mais discípulos do que João. João já estava há um tempinho aí, né? No capítulo 2 ele inicia o seu ministério, fazendo o milagre, o seu primeiro milagre. No capítulo 3 ele está falando com Nicodemos, um homem importante. O ministério dele já tem tomado alguma relevância para ele ser notado por Nicodemos. E aqui no capítulo 4 ele já fazia e batizava mais discípulos do que João, certo? O tempo ali é quase um ano em média, o tempo do capítulo 2 para o 4. E Jesus, olha que coisa interessante, Jesus ele não está perdendo tempo. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse não perder tempo nos versículos para frente. Mas veja só, Jesus, no momento que ele começou o seu ministério, ele já foi para cima. E foi pregar, e foi batizar, e foi ensinar, e foi ministrar. Ele sabia que ele tinha pouco tempo, e ele foi fazer isso mais rápido que ele pôde. E o ministério dele cresceu. Versículo 1 novamente. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, verso 2. Ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Eu acho isso aqui muito interessante. Por que é que João vai dizer um negócio desse aqui? Ainda que Jesus não batizasse mas sim os seus discípulos. Eu entendo que isso aqui ocorria, Jesus fazia isso daqui por um motivo. Quem ia batizar de verdade não era Jesus. Quem ia para as missões, pregar, não era Jesus, eram seus discípulos. Eles que teriam a função de espalhar o Evangelho. Certo? Vai estar escrito lá em Atos que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eram eles quem iam fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu acho muito interessante, porque isso daqui revela pra gente o nosso coração mau. Nosso coração horrível. Veja só, sabe por que Jesus não batizava também? Porque a gente tem a incrível capacidade de pegar as coisas santas de Deus e transformar em pecado, transformar em coisas ruins. Veja só, a lei foi dada por Deus, não foi escrita por Moisés, algumas partes. Deus escreveu a próprio punho nas pedras, nas tábuas da lei. E pasmem, o povo conseguiu distorcer a ponto daquilo se tornar maldito. O pessoal tava veja só, Lucas capítulo 14, vai estar lá a parábola do grande banquete. E aí, o pessoal está entrando para comer e Jesus, ele para, ele não consegue. Por quê? Porque tem um cara sentado aqui, com o braço coisado, ele tem um problema. Aqueles judeus
porque era sábado, eles tinham com eles a lei, certo? Eles tinham o total direito de desprezar aquela pessoa que estava ali sentada na porta. Isso é uma capacidade nossa, de pegar a lei santa de Deus e transformar numa coisa horrível. Eles passavam ali sem nenhum peso na consciência. Jesus não conseguiu fazer isso. Ele parou, curou aquele homem e depois ele entrou. Amém? E isso aqui revela perfeitamente uma coisa do nosso coração. Veja só. Veja se eu estou mentindo. Se alguém fosse batizado por Jesus, esse cara dizia, olha só, imagina aí, tá? Se Jesus foi embora e tal, olha só, você me respeita, que eu fui batizado foi por Jesus. Teria ou não teria? E tanto que teria, que em 1 Coríntios, capítulo 1, vai estar escrito assim, meus irmãos, Paulo dizendo, a igreja de Coríntios, meus irmãos, vejam só, me disseram em parte, eu acredito, que há dissensões entre vocês estão fazendo grupinho. Olha que coisa. Tem um grupinho de Paulo, tem um grupinho de Pedro, tem um grupinho de Apolo, tem um grupinho de Jesus. Meu Deus. Não sou da doutrina de Jesus, não sou da doutrina de homens, não. Eu sou de Jesus, pelo amor de Deus. Vocês todos receberam o mesmo evangelho, que Paulo disse. Será possível que eu preguei um evangelho diferente a um ou a outro? Não, eu preguei o mesmo evangelho. Aleluia. Amém? Não é para ter diferença, não é para ter esses grupinhos, não. Aleluia. E aí Paulo diz assim, eu dou graças a Deus por eu não ter batizado nenhum de vocês. Veja só, Paulo que é Paulo. Paulo não era ninguém, Paulo era uma pessoa. Jesus, imagine se Jesus tem batizado alguém aqui. Veja, que coisa horrível é a gente pegar as coisas santas de Deus e transformar nas coisas mais horríveis que tem. Contar vantagem porque está orando, contar vantagem porque está lendo a Bíblia. Meu irmão, isso é sua função. Sabe o que você tem que fazer? Orar e ler a Bíblia. Vai incentivar o seu irmão a orar e ler a Bíblia. Ele está precisando orar e ler a Bíblia. Talvez ele não consiga. Não é para você se sobrepor, não. Não é para ter um grupinho dos que oram, um grupinho dos que jejuam, um grupinho dos que lêem a Bíblia, não. É para todo mundo, certo? Em comunhão, como irmãos, certo? Crescer espiritualmente. Esse versículo aqui é poderoso. Ele revela para a gente o nosso coração caído e fraco e necessitado de Cristo. Glória! Versículo 3. Deixou a Judéia e outra vez foi para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Veja só que coisa interessante, viu? Era-lhe necessário passar por Samaria. Se você for ver o mapa, certo? Vai estar aqui, ó. Judéia, que é onde Jesus está. Samaria, amém? E em cima aqui, Galileia, certo? Então, ó, geograficamente era necessário. Porém, muitos judeus não faziam isso. Por que muitos judeus não faziam isso? Porque ia gerar intriga. Entendeu, pastor? Pastor, se o senhor está brigado com alguém dali do meio, o senhor pode subir aqui e dar a volta. Está amarrado. Está repreendido em nome de Jesus. Vamos nos reconciliar com nossos irmãos, amém? Mas o judeu não estava nessa situação. Eles, assim, era um caminho feito, mas não era o caminho mais feito. Por quê? Porque lá tinha os meus inimigos, as pessoas que eu respiro o mesmo ar porque eu preciso respirar. Senão eu não respirava. As pessoas que nós odiamos, as pessoas que nós rejeitamos estavam lá, os samaritanos. E esse caminho não era feito. Quando Jesus diz aqui, era necessário passar por Samaria, ele mostra aqui uma coisa belíssima do Evangelho. O Evangelho é para aqueles que a gente despreza. O Evangelho é para aqueles que a gente tem como pessoas que não merecem. Sabe por quê? Porque a gente não merece. Se fosse por merecimento, a gente não estava aqui pregando, lendo a Bíblia, orando, intercedendo. A gente não merece. Amém? Os samaritanos não mereciam, é verdade. Mas quem merece? Quem merece? Jesus está mostrando aqui, olha só. Tem essa barreira cultural aí, tem essa barreira teológica aí, mas eles precisam do Evangelho. Amém, meu irmão? Quem é que você tem deixado de fora? Quem é que você tem desprezado? Dito assim, esse não merece o Evangelho. Qual é a vez que você olha e diz assim, não, hoje eu não vou pregar. Esse rapaz aí, deixa ele pra lá. Qual é a vez? Que às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, rapaz, olha que coisa, né? A gente pensa que às vezes a gente pensa que uma pessoa, porque ela tem dinheiro, ela não precisa de Deus. Rapaz, esse cara tá tão bem. Esse cara tem um carro, tem um casa, ganhando seu dinheiro. Meu irmão, essa pessoa tá indo pro inferno. Essa pessoa tá indo pro inferno. O camaradinha do bar que você despreza, ele precisa de Jesus também. Eu me lembro de uma história, eu fui lá na igreja de pastor João Paulo, no dia do alargar das tendas, no domingo. O pastor da igreja, a Missão Gado lá, né? E a Missão Gado, ela é de Petrolina, ela não é de Juazeiro.
E aí o pastor de Petrolina estava pregando e ele contou um testemunho que no início da igreja e tal, que ele saiu lá de São Paulo para ir para Petrolina, não conhecia ninguém, não tinha nada. E ele pregava nos aeroportos para os bebinhos. Pregava no aeroporto para os bebinhos, que precisam de Jesus. E aí assim, os bebinhos, ele pregava e o povo dizia, eu quero Jesus, não sei o quê. E tá bom. E o pessoal aceitava Jesus, mas vinha para a mesma vida. Então ele ia, tá bom, você aceita Jesus, vamos orar. Até que um dia um cara disse assim, olha, eu quero Jesus. Quero Jesus. Quer Jesus? Quer Jesus. Orou, esse cara ele se converteu. Verdadeiramente. Ele voltou para a família dele, porque ele tinha perdido a família dele. Ele não estava mais próximo da família dele, ele voltou, se juntou com o pessoal. Olha que coisa bonita. O poder do Evangelho de reconciliar, de transformar, de mudar, de salvar. Olha que coisa linda. Aquele que você acha que não precisa, ele precisa. Todos nós precisamos. E aquele que você acha que não merece, ele merece. Amém? Porque ninguém merece. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Então todos estão merecendo, porque Jesus está dando, ele não está entregando para quem tem alguma coisa a oferecer. E nesse versículo ele mostra isso de forma belíssima. É necessário passar por Samaria, porque tem gente lá, tem gente precisando, tem gente que quer o Evangelho por lá. Glória a Deus. Vamos lá, verso 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, um poço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Amém, meus irmãos? Veja só. Jesus aqui, Jesus cansado da viagem. Veja que coisa interessante. Eu queria abrir em uns outros textos antes da gente voltar para esse daqui. Veja só. João capítulo 1, verso 1. Não precisa abrir não, viu? Vou abrir aqui rapidinho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso é Jesus. Veja só. Todas as coisas existem por causa dele. E sem Ele, nada teria sido feito. Aleluia! Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, isso é uma canção. Olha que coisa interessante. Esse do verso 15 ao verso 20 e pouquinhos é uma canção. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem nele. Veja só, ele é antes de tudo. E tudo só existe, subsiste por conta dele. E ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o primeiro e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Veja só, isso é Jesus. Hebreus, no capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja só, ele é a expressa imagem do Deus vivo. Esses três textos aqui mostram Jesus de uma maneira assim inacreditável. Jesus como o camarada poderoso, por meio do qual tudo foi feito, por meio do qual as coisas subsistem. As coisas existem porque ele é. Porque ele é. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. E olha o verso 6 do capítulo 4. Que absurdo. Jesus, cansado, se sentou-se. Meu irmão, quando você não se sentir amado, quando você se sentir fraco, você lembre que Jesus, por meio do qual todas as coisas subsistem, o que sem ele nada teria sido feito, se cansou por amor a você.
Veja que coisa absurda. Como é que o cara que criou tudo se cansa? Que absurdo é esse? Que coisa é essa? Como é que isso funciona? Eu me sinto extremamente amado quando eu ouço isso aqui. Que ele estava cansado da viagem. Veja, a gente não pode separar a humilhação de Jesus, né? Ele nasceu, viveu 33 anos, morreu, né? Todo esse processo. Mas se eu pudesse separar, eu ouso dizer que para mim a parte mais humilhante que Jesus passou não foi a cruz, foi o nascer. Veja, meu irmão, eu tô com meu irmãozinho em casa, ele vai fazer 1 ano agora, e não são raras as vezes que ele se caga todinho. Minha mãe tem que limpar. Imagine aí a exata expressão da glória de Deus. Todo cagado pra esse marido. Meu Deus. Por amor a você, um pobre pecador imundo safado. É amor demais, meu. Imagine aí um bebezinho que, se Maria dissesse assim, eu não vou alimentar não, ele morreria. Indefeso completamente. Por meio do qual todas as coisas foram criadas. Veja só, o pastor Jonas, ele contou um negócio lá no culto hoje, que ele foi pra viagem, né, lá pra Bahia, e aí ele foi no culto e tal, muito bom, mas Deus não falou com ele, ele foi aonde? No mar, né? Quando a gente vê, eu já fui no mar, quando a gente vê aquela imensidão de água infinita, não é infinito, mas assim, quando você olha, aquilo é infinito, é uma beleza gigantesca. O que você vê ali não é nada mais do que um pequeno empréstimo da beleza e da glória de Deus. Mas Jesus, aquele bebê ali, era a exata expressão da glória de Deus. Consegue compreender isso, pastor? Veja que coisa. Ninguém consegue. Amém? Uma montanha, um Monte Everest, 8 quilômetros de altura. Aquilo é um pequeno empréstimo da glória de Deus. Mas aquele bebezinho ali, aquele pequeno bebê ali, certo? Que se cagou várias vezes, que teve que tomar leite, que Maria teve que segurar porque ele estava chorando. Aquele bebê ali é a exata expressão da glória de Deus. E ele veio, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou por amor a nós. Olha que coisa linda, como é lindo o nosso evangelho. Jesus, cansado da viagem, sentou-se. Era isto quase a hora sexta. O que é a hora sexta? Né? Em várias versões aí vai ter meio-dia, certo? Segundo o calendário judaico, a hora sexta é o meio-dia. Veja que coisa interessante, certo? No verso 1 aqui, eu disse que Jesus não estava perdendo tempo no seu ministério. Quem lembra? Jesus não estava perdendo tempo no seu ministério. E aí, no versículo 6, certo? Ao meio-dia, ele para e se senta. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Por que foi que ele se sentou? Ele está cheio de coisa para fazer, vai morrer daqui a pouco, 2 anos e pouco, vai morrer. Ele parou e se sentou, que coisa. E veja só, meu irmão, pra gente, a coisa mais natural que tem é a gente pegar um carro e viajar à noite, né? Com o nosso farolzinho que ilumina todo, coisa assim, muito bem feito. Naquele tempo você viaja de dia, você não viaja de noite, são 2 minutos atrás, viu? Estamos a 2 minutos atrás. Você viaja de dia. Amém? Veja só, meu irmão. Por mais que não fosse talvez a hora mais adequada para uma viagem, no meio-dia, se você tem pressa, você vai. Se o seu tempo está acabando, você vai. O que Jesus está querendo mostrar aqui, meu irmão? Que cansar, que descansar, que parar, que se sentar é necessário, é importante. Meu Deus. É importante. Jesus no verso 4 ele diz: eu estou fazendo o que é necessário. E veja, descansar é necessário, meu irmão. Às vezes a gente trata o cansaço como se fosse um pecado gigantesco. Não, meu irmão, você pode descansar, se sente. Está tudo certo. Amém? Quantas vezes você já esteve cansado e se forçou a continuar? Se sente um pouquinho, está tudo bem. Amém? E quantas vezes você se enche de trabalho, se enche de coisas, dizendo: não, mas Deus está precisando de mim. Meu irmão, o evangelho não pode parar sem Jesus. Sem você o evangelho para. O evangelho não para, perdão. Sem você o evangelho não para. Você pode sentar e descansar. Jesus, o evangelho para sem ele. Ele parou e sentou. Descansou. Pode descansar, meu irmão. Fique tranquilo. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você parou realmente? Você parou e disse assim: hoje eu vou sentar com a minha família e comer. Quando foi a última vez que você fez o que era necessário? Isso é necessário, você sabia disso? É necessário você parar e sentar com a sua família. Comer. Quando foi a última vez que você
abraçou de verdade, sem estar, abraçou de verdade ali sua mãe, seu pai, seu irmão, sua família. Dia 30 agora, dia 30 de abril, foi o aniversário da minha vida. E aí eu trabalho, né, e tenho a faculdade. E aí eu tava com as outras tarefas que eu tenho que fazer. Então assim, eu acordei, não vi minha mãe nesse dia. E eu sabia que eu não ia vê-la quando eu saísse, porque eu saio do trabalho 5 horas, aí eu tinha que ir em outro canto 5 horas. Aí ia sair de lá umas 6 e pouco, ia direto pra faculdade. E eu ia chegar em casa às 10 da noite. Mais ou menos. E aí eu tava falando com o Arthur e tal, ia falar pra não ir nesse meu compromisso, não sei o que, pra gente fazer alguma coisa, terminou que não deu certo. E aí, às 11 e pouquinho da manhã, me bateu um leve desespero. Um leve desespero. Deu uma vontadezinha de chorar, eu me segurei. Veja só, meu irmão, minha mãe, ela não é velha, mas ela também não é jovem. Um dia, ela vai partir. E aquele momento ali fez com que eu sentisse um gostinho antes que fosse realmente. Irmão, a pessoa que está do seu lado, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, eles vão partir. E aí você está gastando tempo se enchendo de coisas porque você é extremamente necessário, extremamente requisitado. E o tempo vai passando e você morre, as pessoas morrem e tudo acaba. E aí? Como foi que você gastou sua vida? Estar com as pessoas que são importantes para você, que você ama, é de extrema importância. Abraça seu filho. Abraça seu filho, abraça sua esposa, abraça sua mãe, abraça seu pai. Vá ler um livro. Quando foi a última vez que você leu um livro? Não estou falando da Bíblia, não. Um livro qualquer. Foi ler. Se sentou porque eu vou ler e não rolar o rio do Instagram. Também sou o camarada do rio do Instagram, viu? Mas quando foi a última vez que você sentou para ler? Jogar um jogo? Não sei. Isso é necessário. Como eu disse, o Evangelho para sem Jesus. Mas sem você, o Evangelho não para, não. Fique tranquilo. O Evangelho está se movendo aí, graças a Deus, muito bem. A gente pode participar, a gente tem que participar. Mas não, você não precisa morrer porque o Evangelho vai parar sem você, não. Fique tranquilo. Verso 7. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque, verso 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Veja só, que coisa interessante aqui, viu? A mulher samaritana chegou e, logicamente, ela chegou sem dizer nada, certo? Veja só, essa mulher está indo buscar água ao meio-dia. Meio-dia aqui é quente, né? Meio-dia é quente aqui. Quando eu estou indo comer, né, na faculdade, eu saio do trabalho e vou para a faculdade comer, que é bem pertinho. Se eu ficar parado ali no sinal, meu amigo, oxi, é quente. E aqui nós estamos falando do Oriente Médio, certo? É longe daqui e é mais quente ainda, viu? Não se vai ao meio-dia buscar água, não. Essa mulher aqui, ela foi ao meio-dia buscar água porque ela não era uma pessoa muito legal de se estar. Ela era uma pessoa muito agradável. É por isso que ela foi ao meio-dia buscar água. Porque ela queria ir sozinha, ela não queria ter a coisa ruim de estar com outras pessoas olhando para ela com um olhar de desprezo. Não, ela queria ir sozinha, porque aí, por mais que tivesse quente, por mais que tivesse calor, por mais que fosse cansativo, ela estaria ali sozinha, sem precisar de ninguém, sem precisar de nada. E aí ela vai. E veja que interessante, Jesus, ele não podia falar com essa mulher. Veja só, um homem não falava com sua esposa em público. E quando eu descobri isso aqui, eu fiquei assustado. Um homem não falava com sua esposa em público. Os homens não falavam com as mulheres. Um rabi, que era Jesus, não falava com as mulheres. Veja só, quem não se lembra de uma situação onde está lá Jesus ensinando e Maria está ali aos pés de Jesus ouvindo. Um monte de gente, Maria está também. E Marta se desespera. Meu Deus, eu vou dar uma ajuda ali a Jesus. Jesus, eu estou ocupada ali, não sei o quê. Chama Maria para me ajudar. Por que ela queria tirar Maria dali dos pés de Jesus ouvindo a mensagem? Por que ela queria isso? Por que será? Porque não era para ela estar ali. Amém? Na hora do ensino não era para ela estar ali. Isso é triste, infelizmente. Graças a Deus hoje a gente pode
ouvir, independente do seu sexo, a mensagem do Evangelho, mas ela não podia estar ali, certo? E aí Jesus até dá uma entradinha, né, em Marta. Veja só, ele escolheu a boa parte, você está se perdendo. Mas veja só que coisa interessante. Jesus, ele não podia conversar com ela, mas quem inicia a conversa é ele. Dá-me de beber? Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, completamente abismada, sem dúvida nenhuma: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Veja só que coisa sem sentido. Que coisa sem sentido. Como é que tu vem me pedir alguma coisa? Primeiro, que eu sou samaritano e tu é judeu, certo? Primeira coisa que nos distancia. Segundo, que tu é homem, eu sou mulher. Que coisa é essa? Como é que tu faz isso aí? Por que tu está falando comigo? Certo? Além de tudo isso, eu ainda sou uma pessoa desprezada que está aqui comigo. E aí João vai dizer: porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria a água viva. Olha que coisa linda, né? Maravilha. Olha só que coisa linda. Veja só. Esse versículo aqui, ele comprova uma coisa que eu tenho dito aqui: ninguém merece muito. Ninguém merece. Jesus disse: se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu lhe daria. Ele não disse: você pediria e eu lhe daria uma lista de regras que você tem que seguir, porque se você não seguir, você não é apto a receber o Evangelho. Certo? Se fosse para a gente seguir uma lista de regras para receber o Evangelho, a gente não conseguiria. Isso já foi testado, não deu certo. Amém? Amém? Então, meu irmão, o Evangelho, ele não é para quem merece. É isso que Jesus quer dizer. Ele não é para quem merece, porque ninguém merece. E eu lhe daria a água viva. Eu lhe daria, é sua. Eu lhe daria a mensagem do Evangelho. Aleluia. E aí, ela disse, verso 11: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do fundo do poço, que o poço é fundo. Onde depois tu vai tirar essa água viva? Veja só que interessante. Às vezes isso aqui acontece com a gente. Isso aqui, pelo menos comigo, não sei se acontece com você. Quantas vezes a gente está diante de Deus falando conosco que a gente não percebe? Essa mulher aqui pegou esse texto, essa coisa que a gente tem certeza que é espiritual. A gente tem certeza que é espiritual. Ele vai me, se eu conhecesse o dom de Deus, ele me daria água viva. Espiritual. Essa mulher natural disse: meu Deus, mas tu não tem um pote. Tu não tem um pote. O poço é fundo. Como é que tu vai pegar essa água para me dar? Quantas vezes, meu irmão, a gente não perde de vista a fala de Deus porque a gente está muito natural. A gente está muito preso na naturalidade. Não é mesmo? Não sei se acontece só comigo. Mas assim, meu irmão, a gente tem que se desprender desse negócio de naturalidade. É importante ser natural, mas a gente tem que se desprender um pouco disso. Amém? Cadê? Verso 12: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os filhos e o seu gado? Veja só, ela não percebeu realmente que era Jesus, não. Será que tu é maior do que Jacó? Pelo amor de Deus. Se a gente for em Hebreus, vai estar lá escrito que ele era maior do que Moisés, que era o maior da lei. Então Jesus sim era maior do que Jacó. Ela realmente não percebeu quem era Jesus. Ela realmente estava perdida, não estava entendendo quem era aquele camarada que estava na frente dela. Verso 13: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pois a água que eu lhe der será nele uma fonte de água viva para jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, verso 15: Senhor, dá-me dessa água, porque eu não quero mais ter sede. E não venha aqui tirar água. Eu não quero vir aqui de novo. Me dá dessa água que eu não vou mais ter sede. Veja só, ela ainda está naturalizando o texto, mas já percebendo que tem alguma coisa. Porque veja só, nenhuma água que você tomar vai parar de lhe dar sede. Ela tem que tem alguma coisa, mas ela ainda não sabe. Ela só quer essa água porque ela não quer ter que voltar ali onde as pessoas sempre desprezavam ela. Ela tinha que ir sozinha no sol quente porque ela era desprezada e ela não queria mais isso. E aí Jesus diz uma coisa que me abisma. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem aqui. Que coisa é essa? Que história é essa de marido? Não precisou de marido no início do texto? Jesus não podia falar com a mulher no início do texto. E por que foi que ele falou seu marido?
por que é que agora ela precisa do marido? Interessante, né? Sabe por que ela precisa do marido, meu irmão? O verso 17 vai responder pra gente. 17 e 18. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meu irmão, só dá para receber o Evangelho quando você se percebe como pecador. Quando você entende que você não merece a mensagem, que você é um pecador, uma pessoa falha, e que a salvação é uma necessidade, não uma recompensa. Certo? Essa mulher aqui, ela precisava ouvir esse: vai chamar teu marido, porque era aí onde ela pecava. Se você não entende que você é pecador, você não está compreendendo o Evangelho. Meu Deus. Você não está compreendendo o Evangelho. Veja só, na hora... E ele vai pregando ali, olha, a água da vida, não sei o que e tal. E ela vai se enchendo e tal. Meu Deus, mas rapaz, mas eu sou desprezada por todo mundo. E agora vem esse cara aqui do nada e diz que vai me dar a água da vida. Eu não vou mais precisar vir aqui. Meu Deus, o que será que eu fiz para merecer isso aí, né? Vai chamar teu marido? Imagina ela murchando, caindo, descendo. Não tem meu marido, não. É verdade, você não tem marido. O Evangelho é assim, ó. Você tem que se perceber como pecador, pois você não presta. Eu não presto, não estou só falando de vocês não, viu? Eu não presto. Eu sou ruim, eu sou falho. E é por isso que o Evangelho é tão lindo, porque ele não depende de mim. O Evangelho depende de Cristo, que me salva, que me pega, por mais que pecador, por mais que errado, por mais que falho, e me põe no local junto com Cristo e com Deus, e com o Espírito Santo. Verso 19, olha aqui como ela é sagaz, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Ela já percebeu que Jesus não é uma pessoa normal. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Veja só, né? Ela mais que rapidamente mudou de assunto. Veja que coisa, isso gerou um desconforto muito grande nela. Reconhecer que é pecador gera um desconforto na gente. Não tem marido não sei o que, não, mas beleza, tu sabe das coisas. Onde é que a gente adora? Mudou de assunto. Mais rápido possível, meu irmão, é triste. O pecado não gera esse constrangimento. Mas ela fez uma pergunta muito interessante. Nossos pais adoram nesse monte aqui, o Monte Gerizim. Lembra da discussão teológica que eles tinham? Onde é que se adora? É em Jerusalém ou é no monte? E aí Jesus disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabem. Nós adoramos aqueles que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Veja só, isso é interessante. Esse é um versículo extremamente conhecido, certo? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, o que é que significa? Isso é meio turvo, né? A gente às vezes repete esse versículo, não sei o que, em espírito e em verdade, mas o que ele quer dizer com adoração em espírito e em verdade? O que é isso? Né? Adoração em espírito e em verdade, eu acredito que tenha duas coisas, duas conotações para cada um dos termos. Veja só, adoração em espírito, primeiramente, adoração, certo? Não é cantar. Adoração não é cantar. Vamos tirar essas coisas. Adoração não é cantar. Veja só, a primeira vez que a adoração aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 22, certo? Onde Deus diz assim: eu vou fazer uma prova com Abraão. Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai ao monte e sacrifica-o. Vamos tirar um pouquinho dos termos, né? Mata ele para mim. Foi o que Jesus disse. Deus disse. Amém? Pega o teu filho, Isaque, a quem amas, o filho da promessa, o filho que eu te dei, o filho da tua velhice, o filho que você tanto desejou. Vai lá e mata ele para mim. Aí Abraão vai fazer e tal. E aí ele diz: olha só, nós estamos aqui na beira do monte. Ele disse o pessoal que estava indo com ele: nós estamos aqui na beira do monte, eu vou ir com o rapaz, e nós, tendo adorado, essa é a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, nós tornaremos. Veja só, qual é a música aqui que Abraão ia cantar lá em cima, enquanto ele degolava o pescoço do filho dele? Adoração não é sobre música. Adoração não é sobre canção.
Adoração é uma vida entregue a Deus. Adoração é uma vida de devoção, uma vida entendendo que Deus e a vontade dele é superior à nossa. E a gente se sujeitando. Amém? A gente não adora enquanto canta. A gente pode até adorar enquanto canta. Mas a adoração não é e nunca vai estar presa a cantar. Não é isso. A adoração é um processo interior. Eu acho que essa é a primeira conotação de adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa que nós temos que adorar de maneira interior, porque é assim que funciona a adoração. Amém? E ao mesmo tempo que de maneira interior, eu me apoio no versículo 22, no versículo 21, que Jesus diz assim: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Veja só, adoração em espírito significa que Deus é espírito. Veja que coisa. As pessoas prendiam Deus dentro das caixinhas dela. Deus está preso ou neste monte ou aqui em Jerusalém. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Deus não habita nesses locais e não está preso nesses locais. Deus está livre por aí andando. A gente tem que adorar a Deus por meio do mundo. É assim que se adora a Deus. A gente adora a Deus dentro. Sabe como é que a gente adora a Deus? Quando a gente está no trânsito, dirigindo aqui minha moto, né? E vem o irmão, a bênção, e não dá aquela fechadinha. É nesse momento que a gente adora a Deus. Deus, minha vontade aqui era tacar uma buzina aqui, não, até o infinito. Mas, Senhor, a tua vontade é que eu perdoe esse meu irmão. Então, eu vou me sujeitar à tua vontade. Amém? Isso é adoração a Deus. Adorar a Deus é entender que a vontade dele é superior à sua. E entender também que ele não está preso. Amém? Eu estava lendo um livro e o camarada começou um capítulo de uma forma que não me pegou, mas pode ser que pegue você. Veja só. Ele disse que ele estava num show de rock. E aí ele viu um camarada com uma cervejinha da mão. E esse rapaz disse assim: rapaz, você tem que voltar para a igreja. E aí? Isso pode? Pode isso. Meu irmão, Deus não está preso não. Quem está preso é nós. Aqui presos nas quatro paredes da igreja. Nas várias pilastras da igreja. Deus não está preso não. Deus está aí andando. Certo? E nós temos que andar junto com ele, pregar o evangelho. Hã? Não, ele não sabe. Ele estava lá no show e aí ouviu isso e assim, impactou ele, botou no livro. Mas não sabemos se ele voltou ou não. Mas ele teve essa convicção. Veja só. E quem será que tocou ele? Será que foi um cantor? O rapaz que estava cantando um rock lá? Não sei, uma Legião Urbana? Talvez. Não sei se foi esse rapaz. Será que foi o violão, a guitarra? Foi Deus. Amém? Deus não se prende. Deus não está preso nas nossas caixinhas, não. Amém? Deus está livre andando por aí. E tocando em quem Ele quer. Veja só. Então a adoração em espírito é isso. E o que seria essa adoração em verdade? Veja só. Adoração em verdade, eu penso também tem duas conotações, dois sentidos. Primeiro sentido da adoração em verdade. Tem que ser uma adoração sincera. Veja só, a gente é petulante, né? A gente está adorando em espírito dentro, só quem vê é Deus e a gente às vezes até tem que mentir para Deus, dar aquela agitada, não sei o que, mas não sei o que. A adoração tem que ser sincera, tem que vir de verdade do nosso ser com sinceridade a Deus. Amém? Sinceridade é você entender às vezes que você não tá no melhor dia. Amém? Amém? Às vezes é você entender que você não está no melhor dia. Você diz assim: olha Deus, hoje eu estou mal de verdade. Hoje eu estou mal de verdade, me ajude. Você tem que ser sincero. Mas ao mesmo tempo eu entendo também, baseado no verso 22, veja só: vós adorais o que não sabeis. Por que Jesus disse isso? Jesus disse: vocês adoram o que não sabem, porque eles aceitavam somente o Pentateuco. Lembram disso? Eles aceitavam só um pedaço. Como é que eles vão adorar? Como é que eles vão adorar alguém que eles não conhecem? Veja só, Mateus capítulo 25. Se você lembrar de Mateus capítulo 25, vai ter a parábola dos talentos. Olha que coisa interessante, né? E aí o mestre lá entrega umas coisas para o camarada, e ele multiplica e tal, beleza. E aí vem o Senhor de volta, e as pessoas dizem assim: olha Senhor, eu multipliquei. E o Senhor diz: olha só, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu lhe porei no muito. Amém? E aí o terceiro camarada, ele não multiplicou, ele enterrou, ele escondeu. E aí ele diz: olha Senhor, eu sei que o Senhor é severo. Veja só que coisa, Deus é severo. Que Deus é esse que tá vendo? Um Deus que se entregou ao cansaço, à fome, à dor, à tristeza, à morte mais
vexatória, a morte de cruz. Esse Deus é severo e nos deu isso de graça sem a gente merecer. Esse Deus é severo. O Senhor colhe onde não planta. Vai dizer o rapaz, que lugar é que Deus colhe que não planta, sendo que a terra inteira é dele, foi ele que fez. Entende, meu irmão? Quando a gente adora, quando a gente tenta adorar quem a gente não conhece, a gente cai no pequeno problema de adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro, um Deus que nós criamos, um Deus que nós inventamos. A gente tem que conhecer o Deus ao qual nós adoramos. Se você não conhece Deus, se você adora, muito provavelmente você vai cair em idolatria, porque você está adorando um Deus que você mesmo inventou. Porque Deus não é severo, Deus não colhe onde ele não planta. O camarada criou isso na cabeça dele. E nós corremos o mesmo risco de, não conhecendo o Deus que nós servimos, adorar um Deus de mentira, um Deus fake, que foi a gente que criou. Então veja só, meu irmão, adorar tem que estar baseado nisso aqui. Você tem que ler esse texto aqui e reler, e buscar, e tentar entender. A gente só consegue adorar a Deus verdadeiramente, em verdade, conhecendo quem Deus é. O finalzinho do versículo, para mim é muito interessante, é muito poderoso. Veja só, verso 23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Glória a Deus. Veja só, meu irmão. Adorar a Deus não é simples, não é fácil. Mas hoje em dia, certo? Se você perguntar a qualquer pessoa se a pessoa é um adorador, a pessoa vai dizer que sim. Se você pegar um pedaço de madeira e bater num pé de coco, cai uns 4, 5 adoradores. Bem madurinho. Amém? Isso acontece. Veja só, meu irmão. O Deus que criou os céus e a terra, que conta os grãos de areia, que conhece cada um dos seus fios de cabelo, ele sabe quantos fios de cabelo você tem, ele sabe o nome, ele chama as estrelas do céu pelo nome, ele está procurando. Mas será possível que é fácil adorar a Deus? Ele está procurando verdadeiros adoradores. Veja que coisa. Meu irmão, tem que ter sinceridade em verdade. Será que eu sou um verdadeiro adorador? Eu gostaria que você saísse daqui tentando fazer essa autoanálise. Você é um verdadeiro adorador? Porque o Deus vivo que criou os céus e a terra está procurando. Se ele está procurando é porque não é fácil de achar, não. Não se encontra em qualquer esquina, não. Você não vai numa bodega e encontra, não. É difícil, meu irmão. E às vezes a gente está dizendo que é um adorador porque a gente não conhece a verdade. Que a gente não entende a parte do adorar em verdade. A gente não entendeu o que é adoração. Como é que a gente vai... Entendeu? A gente diz que é adorador porque diz, todo mundo diz. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Não é fácil de encontrar verdadeiros adoradores. Se examine, procure em si mesmo se você é ou não um verdadeiro adorador. Versículo 23. 23? Não, 24, perdão. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Veja só que mulher. Mas rapaz, ela desde o início ela não está entendendo que é Jesus. Ela está naturalizando um pouquinho e tal. Aí ela entende: não, você é um profeta, beleza. E ela, no final da conversa, depois de Jesus dizer isso tudo, ela ainda diz: é verdade, o Messias vai nos explicar isso aí tudo bem direitinho. Veja só, meu irmão, o versículo 26 é extremamente poderoso. Jesus disse-lhe: eu o sou. Eu que falo contigo. Ele está dizendo: eu sou o Messias. Esse sou eu. Cristo, nosso Salvador, Ele é o Messias. Jesus é o Messias. Amém, meu irmão? Eu gostaria de mostrar para vocês uma ideia que eu peguei. Veja só, a primeira pessoa no Evangelho de João, a qual Deus se revela, Jesus se revela como Messias, é a mulher samaritana. E eu pensei em 3 características para a mulher samaritana, baseado em quem ela é. Veja só, ela é quem? A mulher samaritana sem nome. Mulher samaritana sem nome. Mulher, veja só, as mulheres naquela época e até hoje, às vezes, elas eram desprezadas. Jesus se revelou como Messias, como Salvador, para quem era desprezado.
samaritano é o inimigo. Jesus se revelou pela primeira vez como Messias, como Salvador, para o inimigo. E o indigente, sem nome, não é ninguém, o qualquer. Olha que coisa linda o nosso evangelho. Talvez você não se enquadre, né, no indigente, no desprezado, no inimigo. No inimigo você se enquadra, você é inimigo de Deus. Mas talvez não no desprezível, no desprezado e no indigente. Mas veja só, nós não somos mais desprezíveis, graças a Deus. Desprezados, nós não somos mais. Porque Jesus vem e nos abraça com seu amor, Ele nos dá a salvação. Como Ele disse à mulher samaritana: se você soubesse quem eu sou, você me pediria, eu lhe daria. A gente pediu e Ele nos deu. Nós não somos mais desprezados. E nós também não somos mais os inimigos. Veja que coisa linda. E em João também, se eu não me engano, no capítulo 15 vai dizer: vocês eram chamados de servos, só que os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Agora eu vos chamo de amigos. Nós somos amigos, não mais inimigos. Veja que coisa linda. Mas eu tenho uma forte convicção de que indigente a gente nunca deve deixar de ser. Indigente a gente nunca deve deixar de ser. Veja só, meu irmão, a gente não sabe o nome dessa mulher aqui. A gente sabe que ela teve essa conversa extremamente importante, que ela foi uma missionária extremamente importante. E é nessa ideia que eu quero pegar. O nome dela não importa. Sabe qual é o nome que importa? Jesus. O nome que importa é o nome de Cristo. Esse é o nome importante. Vamos continuar sendo indigentes. Essa é a nossa função. A nossa função é espalhar o Evangelho. É Cristo estampado na nossa cara. Amém, meu irmão? Não é para ser conhecido como João Paulo, cantor. Não é para ser conhecido como Arthurzinho, o exímio tocador. É para ser conhecido como Pastor Jonas. Não, é para ser conhecido como o pregador do Evangelho de Cristo, como o disseminador da mensagem de salvação, como o camarada que louva a Deus, o camarada qualquer aí, ele louva ao Deus vivo, ao que entregou a vida por nós. É assim que a gente tem que ser lembrado, como aquele que ama Jesus e que carrega o seu nome como principal. Amém, meus irmãos? Nós não somos mais desprezados, fique tranquilo, não somos mais inimigos, fique tranquilo, mas fique em paz. Mas eu peço para você, queira continuar sendo um indigente, carregando apenas o nome de Cristo e nada mais, o Evangelho da graça e nada mais. Amém, meus irmãos? A mensagem é essa. Eu gostaria de cantar uma música. Provavelmente vocês não vão conhecer.